nosso Senhor, em agradecimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha nessa noite, ó Senhor, nos reconstruir, nos encher da sua glória, nos encher do seu amor, ó Pai. Que o Senhor venha se fazer presente neste culto, ó Deus, transformando a vida de cada um, nos enchendo e nos transformando, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente, abençoar todos aqueles que estão aqui, aqueles que há de vir. Que o Senhor venha nessa noite encher-nos da sua glória, encher-nos da sua graça, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Aqueles que quiserem continuar em pé, pode continuar. Que nós possamos adorar o nome do nosso Deus nessa noite. Bendito e exaltado és tu, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor. Glorificado e exaltado és tu, Senhor. Nessa noite, o nosso culto de reconstrução, que nós possamos ser reconstruídos para a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado és tu, Senhor. Quando o homem judeu viu a sede que havia sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és o que minha vida vencerou. precisarei aqui voltar.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber a tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Porque a minha alma Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És, porque a minha alma Senhor, Tu és, Senhor, aquele porque a nossa alma tanto ansiava, a fonte da vida que nos enche, que nos encontra a cada dia, Senhor. És o dom de Deus, és o Messias, és o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Que o nosso Senhor venha nessa noite acender outra vez. Se você ouviu um barulho diferente ao nosso Senhor querendo falar com você, deixa Ele falar contigo nessa noite. é como vento verde. Eu vejo
Nossa geração,
Nessa noite, nosso Deus venha reacender as chamas em nossos corações. Bendito e exaltado és tu. Eu convido a igreja nessa noite a se colocar de pé. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias lá em Neemias. O nosso tema nessa noite é reconstrução. Como os irmãos possam ver, depois, logo após o culto, se os irmãos quiserem ficar, tirar foto, pode ficar à vontade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias 6. Neemias capítulo 6, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Neemias 6, versículo 1. Vamos ver como de costume da igreja. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Olom. Porém, tentavam fazer mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra enquanto eu deixasse, e fosse ter convosco. Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, Na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu, os judeus, intentáveis, revoltados, pelo que edificares o muro, e que tu te farás ver deles, segundo essas palavras. e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultem juntamente. Eu enviei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora. Pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão à tarde, sim, de noite virão à tarde. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha nessa noite, ó Deus, nos reconstruir, nos transformar, para que possamos fazer uma grande obra na sua graça, na sua presença, ó Senhor. Que o Senhor venha nessa noite, Senhor, nos ensinar a reconstruirmos, pois é difícil, pois é árduo, pois é complicado, mas nós acreditamos no Deus que está no céu, que tudo pode e tudo vai fazer em nossas vidas. Que nós possamos aprender a reconstruir e aclamar o nome do nosso Deus em qualquer dificuldade, em qualquer problema, pois Ele é o nosso Deus vivo, o nosso Deus misericordioso. Ó Senhor, então venha nos encher-nos de sabedoria, de graça e de bondade, de amor e de muita sabedoria, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
dois louvores, se a igreja quiser se colocar de pé, se a igreja quiser ficar conosco em pé, serão dois louvores mais animados. Então eu convido a igreja a se colocar de pé para cantar conosco esses dois louvores. Pois é tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje, como é o culto de jovens, que você possa adorar o nome do nosso Senhor com palmas, da maneira que você quiser, pois nós viemos aqui nessa noite para adorar o nome dele. Glória a Deus, aleluias. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória para os de guerra. Deus poderoso é o Senhor, eu sou canela de fogo, é de Jeová, estou nadando vazio, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, é de Jeová, estou nadando vazio, não consigo parar. É labareda de fogo, é labareda de fogo, é labareda de fogo. É fogo puro, é por isso que eu não pulo e não paro de adorar. Divisa de fogo, a noite guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, a noite guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, a noite guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, a noite guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está meu Deus? Onde ele está? Onde está meu Deus? Onde ele está? O meu Deus está no céu, não tem no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu Deus está no céu, não tem no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó então respondeu: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Hoje eu creio, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje eu creio, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje eu creio, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Hoje eu creio, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu. Que nessa noite nós possamos adorar o nome do nosso Deus em palmas, assim, porque 1000 graus de fogo e poder. Glória a Deus, aleluia.
aleluia. Santo e santo é santo, Senhor. Era só mensagem. Não sai, vamos recomeçar de novo. Vamos lá.
Glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar agora a irmã Thalita para vir louvar o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. A gente primeiro vai apresentar ela. Vem aqui, irmã Thalita. Glória a Deus, aleluia. Essa daqui é a irmã Thalita, gente, ela aceitou o nosso convite, assim, de repente, né, Thalita? Mas é uma honra ter você aqui nessa noite com a igreja. É uma honra ter você da igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com o povo que vai adorar e louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu esqueci de falar para as meninas, Caia, Elana me fez um convite para louvar e participar, né, do podcast. Eu esqueci de falar que eu não ia conseguir louvar, porque eu estou tossindo bastante. Eu até cheguei atrasada, porque eu estou com uma tosse alérgica, né? Mas fé em Deus vai dar certo. Eu estou sem o uso do celular por um tempo, mas estou bem despreparada. Não trouxe celular nem nada. Mas vou procurar um louvor aqui agora. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu amo os meus maiores sonhos. Os meus desejos é viver com os anjos sem resistir.
Glória a Deus, aleluia. Santo, santo és tu. Eu convido a igreja a se colocarmos de pé. Vamos estar olhando para os dízimos e para as ofertas nessa noite. Quem é que for ofertar a oferta, quem for dizimar, dizime, mas vamos orar ao nosso Deus e agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tu fez até agora e tudo que o Senhor irá fazer. Senhor, abençoa aqueles que não têm condições ainda, Senhor. Abre porta para aqueles que precisam, Senhor. Abençoe a vida, abençoe os celeiros de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Nós sabemos que os tempos estão difíceis, ó Pai, mas acreditamos que temos um Deus no céu que irá nos ajudar, que irá nos agradar cada dia mais, Senhor. Nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Micael colhe a oferta nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A igreja poder se assentar, louvando o nome do nosso Senhor, porque estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Que a igreja possa me ajudar nessa noite a cantar essa canção. Glória a Deus, aleluia. Bendito e exaltado é o seu nome, ó Pai. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos na nossa segunda edição do Podbless. O intuito é edificarmos a vida da igreja, dos irmãos da igreja, com o testemunho de pessoas, pois sabemos que o Senhor aceita como estamos, mas não deixa ficarmos, aceita como somos, mas não deixa ficarmos como estamos. E é isso o que o Evangelho faz. Ele reconstrói a nossa vida por meio da Bíblia, por meio da palavra de Cristo, que é o nosso norteador, o nosso Senhor. Estamos com uma convidada especial aqui essa noite, Thalita. Thalita, sinta à vontade, pode vir ficar conosco aqui. Uma salva de palmas para a Thalita. E como o tema hoje é reconstrução, a Thalita traz consigo o seu testemunho, que ela foi reconstruída por meio de Cristo. Por todas as adversidades que ela passou por sua vida, Cristo foi quem a norteou, quem a reconstruiu. Carrega uma história consigo de dor, mas também uma história de esperança e superação, porque não há reconstrução sem dor e sem recuperação, sem esperança. Prepare para ser edificado e lembre que com Deus há sempre um recomeço. Porque é a graça que nos capacita e a misericórdia que nos dá vida todos os dias. Somente o Senhor. Thalita, muito bem-vinda. Nós queremos começar as nossas perguntas para você. A primeira pergunta, Thalita, relacionada à sua vida desde o começo, né? Conte um pouco para nós como foi o seu nascimento. Sabemos que foi uma história muito impactante. Nós queremos que você falasse para a igreja. Boa noite a todos. Novamente, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu testemunho. Quero dizer que eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite pela minha amiga Ana Clara, juntamente com a Ilana. Agradecer a Deus por Deus ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida. Quero agradecer a Deus também aqui por ter aceito o convite, meu amigo Igor, juntamente com a sua namorada. Deus abençoe. E quer dizer que Deus é bom. Respondendo a pergunta do João, né? Pedro. Então, meu nascimento já foi uma construção, né? Porque quando eu nasci, antes minha mãe já grávida, ela bebeu veneno para abortar, né? Então já começou aí. Então o aborto ele não aconteceu porque Deus já tinha um propósito na minha vida. Quando eu nasci, eu fiquei assim, eu nasci com um problema no pé esquerdo, e a gente sempre achou que foi por conta da má formação do aborto, né? Sempre a vida toda. A gente mora na roça, então a gente não procurava uma medicina mais avançada. Mas não foi, né? Foi uma doença que só depois do ano passado eu descobri. Então a reconstrução, ela já nasceu aí, no fato da minha mãe ter bebido aborto para me abortar, bebido veneno para me abortar, não conseguiu. Depois de um período de tempo, eu com 7 anos de idade sofri um acidente. Eu sofri um acidente e onde os médicos me deram como morta. Eu estava brincando com a varinha no terreiro de casa e eu acabei perfurando a barriga, onde eu tenho uma cicatriz enorme. Eu perfurei a barriga e aí eu fui, na época nós morávamos no Pará. Nós fomos para Araguaína, para a cidade ali próxima, de Redenção. O médico me abriu, só porque a medicina naquela época ela era muito fraca, muito rasa. E aí eles não conseguiram terminar a cirurgia. Eles me abriram, viram a situação que eu estava, me deram alguns pontos salteados e me mandaram para Goiânia, né, às pressas. E nisso, na época, nós muito pobres, né, fraca situação, gastamos aí 26 mil, dividido com a prefeitura, parte para cada. Meus pais, que são meus avós, que eu também chamo de pai e mãe. E nós fomos, chegando ali em Goiânia, o médico falou para minha mãe falou para meu pai que eu não ressuscitava morto. Eu lembro só de eu entrando no avião e de eu saindo. Eu perdi o abilis. Para quem não sabe, o abilis é aquele, a gente chama de fel da galinha, sabe? Ele é o que ajuda a diluir o alimento. Então eu perdi o meu, eu criei muita bolsa de sangue.
E Deus é tão maravilhoso, Deus trabalha tanto na reconstrução, que assim, eu perdi muito sangue e criou aquelas talhas de sangue. O médico falou pro meu pai que eu não tinha jeito, e eu fiquei ali em coma 10 dias. Mas Deus reconstruiu, porque Deus ele faz dessa forma. Sabemos que foi muita adversidade, muita dor, tanto para você e para a sua família. Mediante todas essas lutas, como foi para você e para a sua família saber que você tinha uma doença rara em seus ossos e que ela não poderia se curar porque ela é rara, não existe um remédio? Então, Ana Clara, o que acontece? Eu descobri essa doença só ano passado, né? Há um tempo, um período todinho, a gente achava que era uma sequela do remédio do aborto, mas não era. E eu sempre questionei muito a Deus, eu comentando com a Ana Clara, inclusive hoje pelo vídeo, né? E eu falei assim, a construção da minha vida foi algo muito forte, porque parece que cada vez que eu saía de uma prova, tinha uma outra. Não é só uma luta assim, do meu filho que vai ali dar trabalho, não. São provas assim, de desafiar a nossa fé. Então, quando eu descobri, foi um desafio. Eu sempre fui uma pessoa de lidar muito bem com as situações, saber enfrentar, talvez não aceitando, mas lidando com aquilo ali. Quando eu descobri, o meu médico, o doutor Teófilo, quando eu descobri que era doença, quando eu cheguei no Iguaçu, ele falou para mim assim, eu vou pedir um exame, mas eu não tenho, eu estou meio desacreditado, porque é muito raro. Minha doença, ela se chama, doença se chama Charcot-Marie-Tooth. Ela é uma doença rara que 2.500 crianças, uma nasce, no mundo, uma nasce com essa doença. Aí eu ainda falei, chorando no escritório, falei assim, nossa, Deus olhou, caçou tudo quanto é criança no mundo, apontou, é o sementário que vai ter ela. Então assim, mas tudo é o propósito do Senhor Jesus. E eu sou tão grata, eu comentando com os meninos hoje, é uma doença que eu venho estudando sobre ela, eu gosto de estar prestando atenção nas evoluções e tudo. Eu ainda não encontrei uma pessoa que tivesse a mesma doença que eu, que tivesse a minha idade, que andasse, e eu ando. Então, se vocês forem pesquisar a doença de Charcot-Marie-Tooth, todas as pessoas que têm essa doença, ou alguma doença degenerativa de nervo, na minha idade, eu já não ando, esse ano eu faço 27 anos. Eu ando, eu faço academia, eu corro. Então, assim, Deus ele é muito bom. Quando nós entendemos que tudo está na mão dele, certamente como seres humanos, no começo ali me deu um desespero, né? Chorei bastante, questionei a Deus também. Mas por que, Senhor, logo a gente ainda tem mania de achar que nós estamos ali fazendo tudo muito certo, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Thalita, observando, a questão de saúde, então, foi muito complicado. E uma pergunta relacionada a isso: em alguns desses vários períodos de batalha que você travava com o inimigo, para poder ter a vida, porque a vida é um direito, que Deus nos concedeu um direito, e o inimigo quer tirar esse que Deus nos deu. Inclusive, ele até morreu por nós, por conta de nos dar a salvação, nos dar a vida. Durante algum desses momentos, você já duvidou que uma reconstrução, que poderia acontecer alguma reconstrução na sua vida? Já. Quando eu descobri a minha doença, eu duvidei. Eu questionei muito Deus, muito mesmo. Eu acho que foi de todas as minhas dificuldades, que são inúmeras que eu passei na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé, muita fé. Mesmo quando eu queria desacreditar, eu sabia que eu não conseguia, porque eu estava acreditando. Então, quando eu descobri, eu falei para minha avó, que é minha mãe, que eu chamo de mãe, que eu agradeço demais pela vida dela. Eu falei, mãe, eu não dou conta dessa. Porque na minha mente eu sempre busquei fazer muitas coisas certas, sempre buscar muita permissão de Deus para tudo que eu vou fazer na minha vida. Então, quando me deparei que o médico falou para mim assim, olha, você tem isso, eu fiquei desnorteada, eu questionei muito a Deus. E eu perguntei para mim mesmo, será que eu tinha fé o suficiente? E o médico falou para mim, o doutor Theo falou, olha, você precisa estudar ela, você precisa saber como que funciona. E foi aí que a minha fé, que eu entendi que mesmo desacreditando, eu não conseguia. Querendo desacreditar, eu não conseguia desacreditar. Porque eu percebi que, gente, 2.500 crianças. A maioria das pessoas, eu conheço um amigo meu, pelas redes sociais, que ele tem uma que não afeta tanto
começou a afetar ele aos 19 anos. Então, assim, entende a reconstrução de Deus? Deus te coloca um desafio para mostrar para você que quando você entrega a Ele vai fazer. Então, assim, eu estava assim, querendo desacreditar. Mas quando eu fui para a realidade do homem e eu vi que através dos olhos do homem aquilo ali não tinha jeito, e através da minha doença Deus estava mostrando que tinha jeito, sim, falei, tem Deus na minha vida. Porque assim, enquanto muitos tinham a mesma doença, ou esse amigo meu, que afeta menos do que eu, na mesma idade que eu, já não anda mais, eu tenho uma raríssima e eu faço todas as atividades físicas. Então eu entendi que, eu acredito que quando nós entregamos o Senhor, vai chegar um momento que, mesmo que nós queiramos desacreditar, Deus não vai permitir, porque tudo é um processo, tudo é uma reconstrução, e ela caminha também juntamente com a fé. Ele é Deus, não importa a dificuldade da sua vida, se você tem uma doença rara, se você perdeu algo muito importante na sua vida, Ele continua sendo Deus, porque Ele não é Deus por circunstâncias, Ele é Deus porque Ele é. Ele construiu e fundamentou a terra porque Ele é Deus. Ele nos deu a vida e o seu Filho para morrer por nós, porque Ele é Deus e Ele é bondoso, Ele é misericordioso, a sua graça excede todo o entendimento, e Ele nos capacita todos os dias para andarmos, para glorificarmos o nome dEle, porque Ele é Deus. Exatamente. Thalita, você falou que sofreu um acidente, que teve um corte enorme, como você falou para nós, e que esse corte chegou a atingir a bile. Para quem não sabe, a bile ele é um líquido, a gente chama de líquido biliar, é armazenado pela nossa vesícula, e esse líquido é responsável por digerir o alimento que nós comemos. Então imagina, perder esse líquido e esse líquido esparramar pelo corpo. O caos que poderia virar isso, né? E você, me corrija se eu estiver errado, você falou que você acordou enquanto estava entrando no avião para ir para a cirurgia? Foi assim, como eu sentia muita dor, então já estava aberta, eu lembro só de eu entrando e de eu descendo no avião em Goiânia, né, no Hugo de Goiânia. Eu fiz a cirurgia lá, né, fui aberta de redenção para lá na época, e eu lembro só disso. E a questão, quando você fala, e você explicou muito bem, obrigada, sobre o Abriles, e foi muito bem colocado a sua fala. O que acontece? O médico falou para o meu pai, porque ele é responsável por ajudar a dissolver, né, o alimento. O médico falou para o meu pai que se eu sobrevivesse, seria pela sonda. Então eu não conseguiria sobreviver como uma pessoa normal, né, comer comidas normais. Isso ele falou para o meu pai depois de eu ter ficado os 10 dias em coma e acordado, porque antes disso eu não teria nem vida. E só ressaltar aqui que eu esqueci de colocar, quando eu furei a barriga, não varou a pele. Não varou a pele. Furou por dentro, a pele não varou. Então assim, furou lá dentro, fez hematoma nos rins, fez o problema todo, mas não chegou a varar a pele. Eu fiquei com a cicatriz porque foi uma cirurgia muito longa, né? Muito grande, e ficou uns pontos muito mal feitos. Assim, então o corte por conta da cirurgia. Por conta da cirurgia, sim. Você também tem um acidente. Isso. E quando você percebeu, assim que você acordou, que viu que estava indo para a cirurgia, ou até mesmo depois, e ficou sabendo que estava à beira da morte, literalmente como os médicos estavam colocando, o que você sentiu depois de saber que estava à beira da morte e Cristo te puxou, Deus te puxou? Foi algo assim, muito incrível, porque a única parte que eu lembro muito de eu me recordar de falar muito com Deus, que eu fui criada com berço cristão desde muito criança, foi que, estando ali em Araguaína mesmo, antes de eu ser aberta, eu clamava muito a Deus. Eu falava assim: Senhor, eu te louvo tanto, por que eu estou sentindo tanta dor? Senhor, eu canto tanto, por que eu estou sentindo tanta dor? Porque desde pequena eu sempre louvei, sempre cantei. Então assim, e eu falei, foi uma promessa que eu fiz com Deus, que eu ainda não consegui cumprir ainda, que eu na época eu não entendia certamente, claro, mas eu queria ser médica. Eu ainda preciso cumprir algo na área da saúde,
mas eu lembro que eu falava para o Senhor que se Ele me salvasse, eu queria que Ele usasse de mim para curar outras vidas. Então, assim, eu me recordo muito disso, dizer para Ele por que eu louvava tanto Ele, por que Ele me permitia sentir tanta dor. Eu lembro que eu gritava até desmaiar com a dor. Assim, se você ainda não sabe, eu tenho certeza que seu testemunho já é de muitas vidas como a minha. Quando eu conheci a Thalita, eu era recém-convertida. Então, muitas das vezes, a fé dela em Deus me constrangeu. Porque eu falava, Senhor, eu passo por tantos problemas, mas ela já se encontrou morta. Eu falava, Senhor, porque a orfandade me deixa triste. Aí ela também me apostou por muitas coisas na vida. Então, é isso que Cristo faz conosco. E tem uma passagem na Bíblia que fala: formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho. E é isso, o Senhor capacitou ela para que ela levasse o Evangelho a todos aqueles que não conhecem a Deus, a todos aqueles que não têm Deus em sua vida, não conhecem o amor, não conhecem quem é a paternidade do nosso Deus. Ali, a próxima pergunta é: você acha que todas essas adversidades que aconteceram na sua vida te tornou uma pessoa melhor? O Senhor te tornou uma pessoa melhor? Sim, muito. E eu vou voltar, vou dar um resumo bem breve. Eu tive muitos conflitos com minha mãe biológica. Então eu fui uma pessoa que, apesar de nascer num berço cristão, criada pelos meus avós, para meus avós, só depois de um tempo ela veio morar conosco, eu tinha um rancor muito grande dela. E eu sempre cantei na frente, eu sempre louvei, eu sempre preguei, mas com esse ódio. Eu cantava louvores de amor, mas eu não acreditava no amor. Então, hoje, eu acho que a Ana Clara me conhece bastante, meus amigos, Elana me conhece um pouco, mas meus colegas de faculdade, enfim. Tudo que eu passei na minha vida foi pela misericórdia de Deus, para Deus mostrar, porque eu achava que o propósito da minha vida era se Deus me levantasse, soprasse meu nome e eu me tornasse uma pessoa super conhecida. E hoje em dia eu entendo que o propósito de Deus não é só sobre isso, não é só sobre fama, não é só sobre você ser reconhecido, mas é sobre alguém chegar em você, igual eu fico maravilhada quando alguém chega em mim e fala assim: nossa, Thalita, eu amo ver como você é cristã, porque você tem algo diferente. E eu procuro em mim esse algo diferente, eu não encontro. E o amor, por exemplo, é algo que eu amo transmitir. Eu não acreditava. Ano passado, 2020, eu reconciliei com a minha mãe. Então, assim, depois disso, eu entendi que tudo que eu passei foi um processo. Eu tive tudo, gente, na vida que vocês imaginaram, para me tornar alguém que o ser humano julgava, para me tornar alguém bem desprezável mesmo. Então, assim, eu peguei todo esse contexto de história, eu peguei toda essa situação e falei: não, eu preciso fazer diferente. Então, hoje eu sou uma pessoa assim que eu amo, e a Ana Clara sabe disso. Às vezes eu sou um pouco exagerada. Eu amo demais as pessoas, eu amo, gente, eu amo os meus amigos, eu amo os meus colegas, e eu não tenho receio mínimo de demonstrar isso, porque eu falo assim: a vida é única. E eu passei muito tempo com ódio, com rancor, caçando um culpado pela minha situação, sabe assim, quando você sempre caça um culpado, por que você fala: mas a minha vida está assim? Como não? É por conta de você mesmo. Você que está aí nessa vida errante e está caçando um culpado. A partir do momento que você procurar consertar com o Senhor Jesus, você vai entender que tudo vai mudar. Então, eu sou um exemplo vivo de que somos nós que precisamos buscar essa mudança. Quando eu busquei, hoje eu entendi que Deus é maravilhoso. Eu acho que os meus amigos podem dizer, eu acho que eu sou um exemplo de amor, gente. Eu sou exagerado, um pouco. Beleza. Dali, então nós podemos colocar, nascimento, milagre, por conta que se livrou de um aborto. Nasceu com uma doença rara, que já é outro milagre. Se machucou e teve uma cirurgia que foi dada pelos médicos como morta, outro milagre. Então nós podemos perceber que a vida do cristão, não só do cristão, mas principalmente o cristão, é complicado. Sempre vem um problema, aí melhora, tem outro problema. O caminho ele é estreito, a porta ela é estreita. Então sempre vai ter algum espinho para nos machucar, né? Agora, um momento de descontração mesmo.
Eu posso dar o exemplo lá de casa. Nós estamos construindo uma casa e primeiro nós vamos derrubar essa casa. E aí meu pai falava, não, essa aqui é a parte mais difícil. Ok, derrubava, era difícil. Aí depois, hora de tirar o entulho. Essa aqui é outro problema. Essa é a parte mais difícil. A gente tirava. Hora de cavar o buraco do alicerce. Essa é a parte mais difícil. Cavar nunca tinha uma parte fácil. E que eu acredito que nunca vai ter parte fácil também não. Sempre vai ser difícil. Sempre vai ter algum problema. Principalmente essa questão de reconstrução. Nunca vai ser fácil. Então, com a ajuda de Cristo, é a que se torna mais facilitador para você. Só que lá em casa realmente vai ter que ser nosso prazo. Vai ser difícil, não vai ter parte fácil. Eu já desisti. Ele fala, essa parte é fácil, mas não é. Eu já não caio mais nessa. Tá? Agora, Thalita, você acredita que as pessoas deveriam passar por esse momento de quebra e reconstrução? Lá em Jeremias fala que Deus ele é o oleiro. Ele quebra o vaso, mas ele reconstrói. O que você acha dessa questão? Você acha que todos deveriam passar por um momento de quebra mais reconstrução? Eu acredito que sim. E eu vou ressaltar aqui uma oração que eu sempre faço. Quando eu sempre passo por alguma luta, parece que o Espírito Santo faz com que eu lembre. Eu sempre orei e falei para o Senhor, Senhor, nunca me deixe sem as lutas, mas me ajuda a suportá-las. Então, quando eu tomo a aprovação, que eu começo a querer questionar a Deus, o Espírito Santo meio que faz eu lembrar. Nunca me deixe sem as lutas, mas me dê força para me suportá-las. E é assim que a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã com o Senhor Jesus, independente de, acredito que de religião, porque não é fácil, Eu acredito que todo cristão, ele deve sim passar por um processo, porque Jesus também passou, Então quem somos nós para nos escaparmos desses processos, dessas lutas, dessas dificuldades? Porque as dificuldades, elas nos moldam, elas nos traz a refletir sobre as nossas vidas. Então assim, eu por exemplo, quando eu oro, eu falo, Senhor, se for necessário, quebranta-me novamente e me torna um vaso novo. Então eu acredito que a caminhada cristã, ela precisa sim ter esse processo de quebra, de amassa, de renova, e se for precisar, quebra de novo, porque Deus, Ele é o Deus que transforma. Exatamente. Inclusive tem aquela música que inclusive corinhos cantavam aqui, que o refrão dela leva-me mais fundo do que eu já estive, que a minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Então, quando estamos recebendo tudo bom, está tudo maravilhoso, muitos nós não lembramos de Deus, nós não sentimos aquela necessidade, mas quando Ele nos leva ao fim, nós somos quebrantados e Deus nos constrói novamente. Falando em louvor, tem o que veio à minha mente, que é uma passagem de Oséias, que é: vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos livrará. Então o Senhor nos despedaça para reconstruir de novo. Ele nos fere para poder sarar novamente. E voltado para isso, a reconstrução, você tem algum conselho que você daria hoje para nós, para a igreja e até para você mesmo, sobre reconstrução? Paciência. Gente, a caminhada, eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu vou sempre citando a Clara, que eu digo que a Ana Clara é minha psicóloga particular. Sempre quando eu como um problema, eu estou tipo assim, amiga, eu preciso conversar com você. Então eu acho que a paciência, a parte mais difícil da caminhada cristã é a paciência. É você aceitar que não é no seu tempo, é no tempo do Senhor Jesus. É você aceitar que mesmo que você esteja orando diariamente, todos os dias, não vai ser fácil. Eu tenho passado por um processo. Ontem eu estava internada, para vocês terem noção, foi ontem eu estava internada, estava no hospital. Eu fiz um propósito meu com o Senhor Jesus, de ficar um período sem o uso do telefone. E os meus amigos mais próximos me conhecem, gente, eu amo a filmagem. Eu amo filmar tudo, tirar foto, fazer tudo. Então, assim, foi muito difícil para mim, entendeu? Fiquei esse período sem o uso do telefone. Mas isso é paciência. E por conta disso, gente, vocês não estão entendendo. É algo muito particular meu com Deus.
né? Mas eu tenho passado tanta dificuldade, tanta luta, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu falei, Senhor, não é possível. Eu vou dizer para vocês, eu pensei em abrir mão do propósito, porque as coisas estavam muito difíceis. Eu nunca tinha ido para o hospital por alergia, fiquei internada por alergia de poeira, né? Eu estava numa tosse, hoje eu gastei muito com remédio e nada passava. Graças a Deus eu vou passar lá na farmácia e agradecer a moça, porque isso agora funcionou. Então, assim, eu acredito que sim, nós precisamos ter muita paciência, orarmos, entregarmos para o Senhor Jesus e entender que tudo no tempo dele, porque nós somos muito apreensivos, né? Nós queremos algo, nós oramos por algo hoje. Eu falo isso, eu falo para mim mesma, porque eu também sou assim. Às vezes eu estou orando em prol de algo e eu quero que Deus já me dê a resposta aqui, e se Deus não me dá a resposta, eu já quero desistir, eu já quero abrir mão, né, Ana? Eu já quero largar tudo. Então, assim, entenda que quando você entrega na mão do Senhor Jesus, você precisa ter paciência e entender que o processo é só com Ele. Thalita, agora uma pergunta sobre o nosso tema. Para você, o que seria uma reconstrução? Pode se basear em você também, mas para você, o que seria uma reconstrução? Para mim, uma reconstrução seria você deixar tudo que é velho para trás e se tornar uma pessoa nova, que foi o que eu fiz. Apesar de eu carregar o nome de Cristo nos meus lábios, eu não fazia o que a Bíblia nos ensinava. Eu cantava louvores de amor, mas eu não amava. Eu pregava palavras sobre mansidão, temperança, sobre libertação, mas eu não seguia. Então, a construção ela aconteceu na minha vida em 2020, quando eu conciliei com a minha mãe biológica. Ela me pediu perdão e eu pedi perdão a ela. Foi a partir daí que eu entendi que eu precisava, que eu fui reconstruída. Então eu deixei tudo que era velho para trás. É como você derrubar uma construção. Você vai reconstruir, você vai começar do zero. A minha vida cristã, ela começou a partir de 2020. Apesar de eu carregar o nome de Cristo nos lábios, eu não segui o que a palavra, a doutrina do Senhor Jesus nos ensinava, que é obedecer a palavra. Eu não seguia. Então eu cantava só com os lábios, mas meu coração estava longe. Então a reconstrução precisa começar no momento que você deixa o que é velho para trás e começa uma vida nova. E o que é velho para trás, gente, é difícil. Mas se você não deixar, não haverá reconstrução. É verdade, porque o Evangelho é isso, né? A eternidade é isso. O Senhor nos forja para ter a eternidade. Então, reconstrução, se reconstruir dói, porque são renúncias das coisas que amamos como homem, como carne, e não como o caráter de Cristo. E a reconstrução dói tanto porque temos que refletir o caráter de Cristo. Temos que ser como Cristo foi na terra, para podermos ter a eternidade. Como Pedro falou, o caminho é estreito e a porta também é. Exatamente. Thalita, mais uma pergunta para você. Quando você olha para trás, você vê tudo o que passou, tudo o que você viveu, sabemos que você não estava sozinha, né? Estava com seus avós, estava principalmente Deus no coração, né? E como você nos disse, você é evangélica desde sempre, então sempre esteve com Deus, bom ter buscado por isso, tá? Então minha pergunta é, quando você olha para trás, você se sente um milagre de Deus? O que você vê que isso foi benéfico para a sua vida hoje? Então são duas perguntas. Eu vejo um milagre, porque talvez, por exemplo, eu foco muito a questão de eu não levar muito a sério o Evangelho, apesar de eu estar pregando, estar na igreja, porque talvez eu não conheceria esse amor que eu conheço hoje, que é o amor verdadeiro. Então, assim, talvez se eu não tivesse passado pelo processo com minha mãe biológica, talvez se eu não tivesse passado pelo processo de descobrir uma doença, talvez se ela não tivesse tentado me abortar, eu não teria a fé que eu tenho hoje. Porque eu olho para trás e eu penso, meu Deus, o Senhor é muito maravilhoso na minha vida, né? Eu olho para trás e falo, quantos milagres o Senhor tem feito, e o Senhor é muito bom, porque isso tudo foi para aumentar a minha fé. E se eu não tivesse passado, eu não ia ter testemunho,
né? Então, como que eu vou crer se eu não passei? Então, eu creio porque eu passei por aquilo ali, eu senti aquilo ali na pele, e o Senhor foi misericordioso para me sustentar em todos os momentos. Então, é isso. A caminhada não é fácil e todos nós, como todos os personagens e apóstolos da Bíblia, passaram por reconstruções. Nós também vamos passar. E Cristo está lá por nós. O nosso Consolador fiel, o Espírito Santo, está lá por nós. A igreja está aqui por você, pois somos um corpo e o corpo anda junto. Se um cair, todos cairão também. Thalita, nós queremos agradecer, tá? Essa história foi muito incrível, inspiradora, tá? Nós queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui nesse podcast. E se algum de vocês conhece alguém da família que tem algo que queira trazer para compartilhar, sinta-se à vontade, tá? Ele pode entrar em contato conosco. Então nós queremos agradecer você. Hoje vimos como Deus transforma a dor em propósito, né? E igual nosso tema diz em Isaías 6, versículo 3, que é: resumidamente, estamos em construção e não podemos parar. Assim como Neemias foi o protagonista na construção do templo, você é o protagonista juntamente com Deus na construção do seu templo. E o que é o templo? O templo é você. Você é o templo do Espírito Santo. Então vai vir dores, vai vir tentações, virão vários problemas que vai tentar te tirar da presença de Cristo, inclusive traumas que vai tentar te tirar da presença de Cristo. Mas se você souber colocar cada bloquinho juntamente com Cristo, cada parede, cada coisa no seu devido lugar, temos certeza que você será uma pessoa honrada e trilhará o seu caminho pela glória de Deus. Então, nós queremos agradecer, Paulo. E se a reconstrução estiver difícil na sua vida, não pare, porque o Senhor tem um propósito para cada coisa em nossa vida. E é isso. Thalita, muito obrigado. Eu agradeço, né? Deus abençoe os pastores, Elana, toda a direção, minha amiga Ana Clara, todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. E que eu quero deixar para vocês aqui, gente, não desista. Sempre vai ter processo. Não tem como nós sermos cristãos e não haver processo. Vai ter dificuldade, altos e baixos. A minha avó, que é minha mãezinha querida, ela diz que a vida cristã é como um voo de pica-pau. Ao mesmo tempo que nós estamos em cima, nós estamos embaixo e nós estamos remando. E se o Senhor Jesus estiver conosco, nós vamos vencer, porque Ele é dono de tudo. E quando nós estamos com o dono de tudo, não tem como nós perdermos. Muito obrigada. Salve. A Juventude Insurgente, o Ministério Insurgente, agradece a oportunidade de todos, aos visitantes e aos congregantes, por ter vindo e por ter sido edificado. Eu espero que tenham sido edificados por Cristo e pelo testemunho que a Thalita traz consigo por meio de sua vida. Vocês estão vendo que a igreja está bem enfeitada para vocês, para o nosso grupo. Então, quem quiser tirar foto, tira 10, 15, 20, 50, porque igual eu falei no culto passado, foi muito difícil fazer isso aqui. Isso é para vocês, para ter como lembrança, tá? Então, quem não tem fotos na primeira edição, infelizmente perdeu, e quem já tem foto vai colecionando, tá? E o próximo podcast será com outro tema e com outra história impactante. Então vai colecionando as fotos do nosso podcast, tá bom? Vou refazer um pedacinho da frase do Pedro. Não é quem quiser, vocês estão sendo coagidos para tirarem foto do nosso mural. Tá bom? Então, muito obrigado. Uma salva de palmas para todos. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós queremos agradecer novamente, né, a Thalita, quero agradecer a Thalita, todos os irmãos, aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão aqui. Como os meninos já falaram, venham tirar suas fotos, mas antes nós queremos orar, porque o processo de reconstrução é um processo muito complicado. Para a gente se reconstruir, a gente tem que se quebrar. Como o Pedro falou na casa dele, é um processo demorado. Quando a gente acha que está terminando, opa, aconteceu uma coisa ali,
Infelizmente vai ter que adiar mais um pouquinho e vamos ter que demorar mais. Então, vamos orar para que o nosso Deus está nos ajudando nessa caminhada, porque Ele vai nos ajudar. Nós acreditamos no Deus que está sempre conosco. E Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que nós podemos chamar a qualquer hora, a qualquer momento, porque Ele está lá para te ajudar nesse momento de reconstrução. E a reconstrução não é fácil. Como a Ana Clara falou, se você precisar de ajuda, eu estou aqui. O pastor está aqui, a pastora está aqui, os irmãos estão aqui, todos estão aqui para te ajudar, porque não é fácil, sozinho ninguém consegue. Sozinho ninguém consegue. Se fosse assim, seria muito bom, seria muito fácil, mas não é. Infelizmente não é. Eu gostaria de convidar o pastor para vir estar orando e gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, colocar a mão no seu coração, abraçar o irmão que está do seu lado, da maneira que você se sentir melhor, mas que você possa abençoar a vida do seu irmão que está do seu lado, para que ele seja forte nessa caminhada de reconstrução, para que ele seja forte nesse momento tão difícil que é se reconstruir, porque tem traumas, tem problemas financeiros, tem problemas com a família, tem problemas de saúde, são muitos problemas, mas o nosso Deus vai reconstruir, porque eu acredito no Deus vivo, aquele que ressuscitou no terceiro dia, e Ele está aqui nessa noite para te ajudar. Amém? Que você possa estar sempre em obras, que a sua vida possa estar sempre sendo reconstruída na presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o cair é nosso, o levantar é de Deus. Cada tijolo que você colocar na tua vida, eu tenho certeza que Deus vai colocar a mão e segurar. Então que você nesta noite feche os teus olhos, coloque a mão no coração, abençoa a pessoa que está do teu lado, pede a Deus para que Deus venha fazer uma grande mudança na vida dessa pessoa, uma transformação majestosa na vida dela. Ore conosco, Pai. Nessa noite, meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, diante de Ti. Que Deus apresenta cada um que veio nesta noite. Papai querido, eu sei, Pai, que tem pessoas aqui com o coração ferido. Meu Deus, eu sei que tem pessoas aqui, Pai Celestial, todo quebrantado. Pai, está um carro, Pai, esparramado, Pai Celestial, nessa terra. Nós só te pedimos, Seu Pai, nesta noite. Pai, que o Senhor venha, Pai, juntar todos os pedaços. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai Celestial, colocar, ó Pai Celestial, Teu nome. Meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai Celestial, colocar para esta casa, ó Pai Celestial, meu Deus, que o Senhor faça um modelo melhor. Meu Deus, que o Senhor coloque, ó Pai Celestial, Pai, um modelo, ó Pai Celestial, mais brilhante do nosso mundo. Pai, tira todo o mal. Meu Deus, tira tudo aquilo, ó Pai Celestial, que está, ó Pai Celestial, incomodando nas nossas vidas. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai Celestial, talvez, ó Pai, não conseguindo, ó Pai, suportar. Pai, tem pessoas aqui, ó Pai Celestial, que estão tão tristes, tão abatidas. Meu Deus, tão arrasadas, ó Pai Celestial, sem um direcional, ó Pai, na tua vida. Meu Deus, sem a oportunidade, ó Pai Celestial, de receber, ó Pai, livramento na tua vida. Meu Deus, a tristeza, a angústia, a dor, meu Deus, ó Pai Celestial, tenha assolado essas vidas. Oh, Pai, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Meu Deus, que o Senhor venha fazer, ó Pai Celestial, um renovo espiritual. Meu Deus, que o Senhor venha transformar, ó Pai Celestial, nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, que nós possamos contar uma história diferente. Papai querido, que nós possamos, meu Deus, contar as nossas vitórias. Pai, que as derrotas, ó Pai Celestial, só seja, Pai, fácil, Pai, para nós subirmos e contar as nossas vitórias, ó Pai. Ó Deus, eu te quero esta noite. Pai, transforma vidas, ó Pai. Meu Deus, ó Pai Celestial,
que vivem, ó Pai Celestial. Pedimos que o Senhor possa, Pai Celestial, nos dar sabedoria, nos dê força, Deus nos ajude, meu Pai. Para curar todas as feridas, todas as angústias, ó Pai, sejam tiradas. Não preciso Oh Jesus, que o Senhor possa, Pai Celestial, ser vitória, ó Pai. eu sou teu Pai. É só chamar. O nosso Deus está lá perto do momento, a tua situação. Ele não quer saber se você sabe falar bonito, se você sabe pregar, se você sabe cantar. Ele tem intimidade com você. Ele quer te reconstruir. Ele quer te ajudar a qualquer momento, qualquer situação. O nosso Deus está aqui para te reconstruir, para te ajudar, para te abençoar. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é bondade. Ele é seu Pai. É só você fazer uma ligação direta com o nosso Deus com a oração. Senhor, estou aqui. Eu preciso ser reconstruído, Senhor. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Vem me ajudar, ó Pai, porque Ele está lá. Ele não importa se você sabe pregar, se você sabe cantar. Ele é seu Pai. Ele é seu Deus. Ele é soberano e Ele vai te ajudar. Amém. Amém. Diga comigo. Eu estou em obras. Vamos de novo. Eu estou em obras. Não posso parar. Não posso parar. Diga para o irmão do teu lado aí agora nesta noite, por gentileza, não faço isso. Não pare de reconstruir. Diga para ele, não pare de reconstruir. Não pare de reconstruir. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus nesta noite? Amém. Irmãos, antes de nós fazermos, eu quero aqui, irmãos, senta só um minutinho, por gentileza. Eu quero chamar aqui na frente o Rafael, a Sara e a Ayla Emanuele. Oh, nome bonito e forte. Cadê o Rafael? Quis não? Não? É ele, Rafael. Irmãos, a Sara pediu para nós apresentarmos ela aqui na igreja, a sua filha. E a Bíblia diz que a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida é aceitar as bênçãos de Deus na nossa vida e pedir a Deus que venha abençoar os nossos filhos. Sara, hoje é um dia importante na vida da Ayla Emanuela. Nós vamos apresentá-la a Deus e que você possa ensiná-la a andar neste caminho e possa conduzi-la cada vez mais a conhecer a Deus, que ela possa entender a grandeza de Deus sobre a vida da humanidade. E eu acredito uma coisa: se nós ensinarmos nossos filhos no caminho que devem andar, quando eles crescerem, eles nunca vão desviar deste caminho. Então ensine os seus filhos no caminho que devem andar. Faça como a Sara. Apresente o seu filho. Pastor Sérgio, vem aqui na frente.
Nós vamos apresentá-la a Deus. E que Deus possa fazer uma grande mudança na vida dela, na vida de vocês, na vida desse casal. E que Deus possa fazer uma grande transformação na vida deles. Pega a criança, apresente ela a Deus. Se ela é mais velha do que eu, então ele vai fazer a apresentação. Vamos ficar de pé, estenda as tuas mãos para cá. Peça a Deus que venha abençoar a vida dela, que Deus venha colocar uma proteção na vida dessa criança, que Deus venha guardá-la, que Deus venha protegê-la, que Deus venha colocar uma proteção, assim como fez na vida da Thalita, mesmo que tenha as coisas ruins acontecendo na vida, mas vai ter um Deus que vai proteger, vai guardar, vai tirar todo o mal em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz: se a igreja orar, Deus ouvirá dos céus. Então vamos clamar a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Papai querido, nós apresentamos ao Pai a área Emanuele, ao Pai, nas tuas mãos. Papai querido, que o Senhor possa, Pai, colocar uma bênção sobre a vida dela. Meu Deus, que ela possa receber, ó Pai, uma proteção espiritual nesta noite. Meu Deus, livra-a de todo mal. Pai, que o Senhor venha colocar, ó Pai Celestial, um bálsamo sobre a vida dela. Pai, que o Senhor venha guardá-la, venha protegê-la. Meu Deus, que o Senhor coloque o Espírito Santo, ó Pai, sobre a vida dela, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha, ó Pai Celestial, colocar, ó Pai, uma vitória na vida dela, que ela cresça, ó Pai Celestial, no poder da tua graça. Meu Deus, que ela seja, ó Pai Celestial, um vaso nas tuas mãos. Deus maravilhoso, nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém, amém. Que Deus possa abençoar, que Deus possa dar graça para ela em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso deixar de fazer o apelo. Eu quero convidar você que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus como o Salvador da tua vida, e você que é desviado dos caminhos de Deus, que está afastado dos caminhos de Deus e quer voltar nos caminhos do Senhor, hoje é a oportunidade da tua vida. Se você quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua vida, levanta a tua mão e vem aqui nesta noite. Nós estamos aqui para orar por você. A Bíblia disse que nós podemos errar, nós podemos falhar. A Bíblia disse que nós podemos cometer qualquer tipo de erro. Enquanto eu respirar, presta atenção, enquanto eu respirar, há chance de Deus perdoar. Eu acho que não tem pecado nenhum, não tem falha nenhuma que Deus não perdoa enquanto você respirar. Pode ser ele qual for, o maior pecado que você cometer, Deus perdoa pecados. Não tem falha nenhuma que você cometa que Deus não perdoa. Deus perdoa. Mas há um dia na nossa vida, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é em 10 anos, 20 anos, 30 anos, que eu vou parar de respirar. Quando você parar de respirar, lembre-se de uma coisa: a sua oportunidade foi perdida. Você não terá mais oportunidade. Você terá o julgamento. E o julgamento vai partir do aquilo que você fez enquanto respira. Então que nesta noite, se você ainda não está pronto para aceitar Jesus Cristo como Salvador da tua vida, não deixe o tempo passar. Não deixe os dias passar. Enquanto você estiver respirando, Deus está de braços abertos. Enquanto você estiver vivo, Deus está dizendo: venha, filho, venha, eu te quero consertar. Nosso tema desse Poder de Pés é reconstruir. Eu quero te reconstruir. Nem que eu tenha que quebrar, moer, fazer do zero, fazer a massa de novo. Eu construo, faço o tijolo, faço tudo do zero. Eu te chamo, venha, venha que eu quero reconstruir. Lembre-se disso. Deus, Ele é mestre
em reconstruir e construir o que está quebrado. Não tem? Que você não perca a oportunidade, vem outras vezes. Aquelas pessoas que estão aqui na nossa igreja, o que nós diremos a elas? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volta outra vez. Se não gostou, volta de novo para gostar. Se não gostar de novo, volta de novo, que logo você vai gostar, porque eu sei de uma coisa: o Espírito Santo pode tocar na tua vida em nome de Jesus a qualquer momento. Amém? Curva a tua cabeça, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: irmãos, antes de estar terminando com Jesus, eu quero agradecer a Thalita por aceitar o convite dos jovens, e não posso pôr de breve, nós vamos ter aqui uma outra pessoa para testemunhar. Por que nós fazemos isso aqui? Porque não está tendo testemunho mais dessa igreja, e nós resolvemos fazer esse pôr de breve para que as pessoas venham e testemunhem as suas vidas e falem da grandeza de Deus sobre a tua vida e o poder de Deus transformador na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, lógico, agradecer os nossos ministérios e gente. Irmãos, tudo isso aqui não foi mão minha, nem da pastora, ninguém. Nós estávamos em Anápolis fazendo trabalho, eles vieram e fizeram sozinhos, tá? Vieram aqui, trabalharam, fizeram, lutaram para apresentar para você. Está lindo? Amém? Então, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Tira as fotos, amém? Que a graça do Senhor esteja na tua vida.